movimento, é esse governo que vai vergonha na cara, cortar gastos e passar a ter superávit primário. Esquecido em outros tempos, esquecido no tempo passado, para ser mais exato, esquecido no governo passado, que está sendo restaurado agora. Porque o crédito não pode ser o privilégio só de uma camada pequena, de uma pequena camada de... Randolph Rodrigues, sempre corrigível, né? Veio defender o BNDES, o governo Lula, né? E veio com aquele jeitinho dele querendo lacrar no Senado. Mas é lógico que os deputados de direita não iam deixar barato. E ele levou uma invertida. Vejam. Pelo seu relatório, pelo trabalho que construiu, é indispensável para o crédito público no Brasil. Veja, nós estamos, lamentavelmente, praticando a segunda maior taxa de juros do planeta. Ao que pese, presidente, a inflação deste mês, que acabou de ser anunciado pelo IPCA, ter vindo, mais uma vez, abaixo do que o mercado pressupunha. Até por conta disso, o questionamento insistente que fazemos sobre a manutenção da taxa de juros que temos no Brasil. Obviamente, o peso dessa taxa de juros encarece o nosso crédito. Qual é a vantagem da LCD? E por que o sentido dela vocacionado ao desenvolvimento e ela está perfilada com as outras linhas de créditos que existem? É para baratear o crédito, presidente. É para possibilitar que o crédito possa chegar com mais facilidade às empresas brasileiras que mais precisam. Essa é a primeira finalidade, primeira e mais importante finalidade desse projeto. A segunda é que é um projeto que vai ser dimensionado e distribuído para os bancos públicos, para que, de fato, porque o papel do banco público não concorre com o banco privado por uma razão simples. Os papéis de bancos públicos no país é induzir o desenvolvimento nacional. Foi assim como foram concebidos originalmente. É para isso que existem atualmente. E é esse papel, esquecido em outros tempos, esquecido no tempo passado, para ser mais exato, esquecido no governo passado, que está sendo restaurado agora. Porque o crédito não pode ser o privilégio só de uma camada pequena, de uma pequena camada de ricos, de grandes, de setores da economia brasileira. O crédito é um direito para toda a indústria nacional, para todo empresariado nacional. E é dever de um governo que pensa em incentivar o crédito, mesmo às vezes contrário à vontade do seu Banco Central, que é independente per si, criar mecanismos para isso. É esta a concepção desse projeto. É esta a ideia desse projeto, que também foi relatada aqui pelo senador Omar. Além desse papel que tem de barateamento do crédito, além do papel de induzir os bancos públicos, tem um terceiro. O terceiro é socorrer, a partir do BNDES, estados que têm sido atingidos pelas calamidades climáticas, como é o caso do querido Rio Grande do Sul, do senador Hamilton Mourão, do senador Paim, dos colegas senadores desse estado, que vão ser socorridos, as empresas gaúchas serão socorridas a partir dessa ferramenta que vai ser dada pelo Congresso Nacional e a partir dos financiamentos e investimentos do BNDES. Ainda semana passada, conversei com o presidente Aloysio Mercadante e ele estava ansioso pela aprovação dessa matéria para todos esses FIIs que aqui detalhe o destino. Mas eu não podia deixar passar em branco esse momento. E após essa votação simbólica do BNDES e ele falar esse absurdo que nós não concordamos, pois nós sabemos que não é nada disso e o que tem que fazer para melhorar o Brasil, foi ele, o senador Oriovisto Guimarães, que detonou com este petista, até mesmo falando de tolo e de vergonha na cara. Olha o que aconteceu no Senado. Quando eu vejo um colega fazer poesia quando devia falar em ciências econômicas. Seu presidente, é de uma tolice sem fim imaginar que porque a inflação está em 3% ou 3 e qualquer coisa por cento, o juro vai abaixar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando é que vamos aprender isso? Senhor presidente, a pergunta que eu faço é: alguém emprestaria dinheiro a uma empresa que deve muito e que durante 10 anos continua a dar prejuízo, ter déficit primário? Por 10 anos não paga 1 centavo da dívida que tem e não paga 1 centavo do juro sobre essa dívida. E, além disso, ainda faz prejuízo todo ano. É óbvio que nós não emprestaríamos. Ou, se emprestássemos, a taxa de juros teria que ser muito alta. 10% seria pouco. Teria que ser 15%, sei lá, porque o risco é muito grande. Essa empresa, senhor presidente, se chama Brasil. Fazem 10 anos, isso não é uma crítica só ao governo Lula.
É em especial ao governo Lula porque ele acredita nessa ideologia tola de que gastando, tudo vai se resolver. Olha, se gasto governamental resolvesse os problemas de uma nação, não existiria pobreza no mundo. A economia é um pouco mais complexa. E fazem poesia, querem colocar a culpa no Banco Central. Não veem que a culpa é da política econômica, do déficit, de um país que só faz gastar mais do que arrecada, de uma dívida que cresce sem parar há 10 anos, de um país que não paga os juros da dívida, e daí querem fazer poesia com a taxa de juro. Parem com isso. Vamos falar de déficit primário. Se a empresa começar a dar lucro, fizer superávit primário, os bancos vão concordar em alongar a dívida, vão abaixar o juro, porque eles vão ver uma perspectiva de receber o que deve a eles. Agora, se a empresa continua dando prejuízo, o juro vai ser alto. Não interessa se a inflação é 3 ou é 0. Não tem nada a ver com isso. Bom, eu apoio, acho brilhante o relatório do senador Omar. Ele não faz poesia, ele é um homem prático e é bom que tenha mais crédito, mas convém lembrar que essa letra de crédito de desenvolvimento vai competir com a LCI, com a LCA, que outros bancos que não públicos já fazem essas operações e que o custo não vai ser muito diferente, vai ser igual, a menos que o BNDES assuma ter prejuízo, a menos que ele assuma que vai pagar o que o mercado paga e vai emprestar por menos. Não vai fazer isso. É só mais um banco emprestando dinheiro. Vai ser um pouquinho mais barato? Vai, porque pessoa física vai ficar isenta do imposto de renda. Pessoa jurídica vai pagar 15%. Então é bom, é mais crédito, é bom. Mas isso não tem nada a ver com inflação, não tem nada a ver com o déficit brasileiro, e isso não vai fazer o desenvolvimento. O que vai fazer o desenvolvimento é esse governo que dá vergonha na cara, cortar gastos e passar a ter superávit primário. E isso não se faz com poesia, se faz com razão, com lógica, que é o que falta. Ele, né, Randolph Rodrigues, como sempre, querendo lacrar. Ele que é conhecido como senador da DPVAT, é lógico que não ia ser diferente. Ele ia defender Lula com unhas e dentes. O problema é o absurdo que ele falou. E sabemos, o povo sabe que não é nenhuma verdade. A esquerda, o governo Lula, tentando enganar o povo. Mas já acordamos e sabemos quem é o governo de Lula e o PT. E vocês, o que acharam dessa invertida, dessa vergonha que Randolph Rodrigues passou, aonde o senador Oriovisto Guimarães detonou com ele? Deixa aqui nos comentários. Folha Conservadora vai ficando por aqui. Agradeço a cada um de vocês. Até um próximo vídeo.